Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Para a gente hoje é um momento importante para a Marfrig também. Então, eu conto com vocês ao longo desse webinar. Primeiramente, eu vou passar a agenda. A gente vai começar o nosso evento aqui com a palavra do nosso presidente do Conselho e controlador da companhia, o Marcos Molina. Depois teremos a palavra do Miguel Goulart, que é o CEO da Marfrig. Depois eu apresento sucintamente um plano que estará disponível também no nosso website para que vocês possam poder acompanhar isso a posteriori. E depois nós teremos um painel que vai ser conduzido pelo Roberto Vac. Roberto Vac é nosso conselheiro e também coordenador do nosso Comitê de Sustentabilidade. Nesse painel, nós teremos a presença do Yost, que é CEO da IDH Global. Teremos a presença do Dr. Daniel Azeredo, que é procurador da República. Teremos a presença também do Maurício Voivodic, que é o diretor executivo do WWF. Teremos a presença da Maristela Miguel, que é uma produtora e também preside um instituto Produzir, Conservar e Incluir. E, por fim, teremos a presença também aqui do Tasso Azevedo, que é o coordenador-geral do MEP Biomas. Então, bom evento para todos nós. Muito obrigado pela presença e teremos aqui um ótimo evento. Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem conosco nesse evento. Na história da Marfrig, o tema socioambiental sempre esteve presente. O seu objetivo vai além da mitigação dos impactos socioambientais negativos. Entendemos e atuamos para ampliar os impactos positivos e, assim, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e para manutenção e recuperação da biodiversidade nos territórios onde atuamos. Estou realmente convencido de que a conservação dos nossos biomas, em especial a Amazônia, é requisito fundamental para o futuro de nossa sociedade. Em 2009, assumimos o compromisso pelo desmatamento zero na Amazônia. Para cumprir este compromisso, desenvolvemos um sistema de monitoramento que controla 100% dos fornecedores diretos que estão na região. São mais de 26 milhões de hectares monitorados a cada compra de gado, 16 mil fazendas verificadas, uma área maior que todo o Reino Unido. Criamos sistema de produção, certificados, como o Rainforest e de produção de baixo carbono e carbono zero, em parceria com a Embrapa. Investimos 260 milhões de reais em sustentabilidade nos últimos 10 anos. E vamos dobrar este valor nos próximos anos. Sabemos que precisamos ampliar esta visão e a nossa atuação para os próximos anos, tendo como norte a manutenção e a recuperação de nossas florestas. Estamos cientes de que apoiar os produtores para que adotem práticas mais sustentáveis é fundamental. Também temos ciência de que medidas de inclusão que regularizem muito desses produtores será parte do sucesso de qualquer iniciativa de preservação do bioma. E de que rastreabilidade total contribuirá para a preservação ambiental e para o aumento da sanidade e da segurança alimentar. Com isso, ficará mais fácil para o Brasil e para a carne brasileira abrir novos mercados internacionais. A Marfrig é parte da solução. Estamos aqui hoje para reafirmar nos nossos compromissos
assumidos desde 2009. Por isso, a Marfrig apresenta publicamente o seu plano de 5 anos numa visão até 2030, que vem sendo desenvolvido desde o final do ano passado, em parceria com a IDH. Este plano está baseado nas premissas da rastreabilidade completa da nossa cadeia de suprimentos, na necessidade urgente da inclusão de produtores num sistema de produção sustentável, no total combate ao desmatamento e na transparência, para que toda a sociedade possa acompanhar a evolução do plano. Sabemos que este caminho pode ser mais rápido se todos trabalharem juntos. E a Marfrig está pronta a contribuir e engajar cada elo do setor, produtores, governo, clientes, consumidores, sociedade civil e entidades de pesquisa. Acreditamos que, com uma articulação adequada e com o trabalho em conjunto de todos, o Brasil, que já produz carne com qualidade e segurança, também terá uma pecuária mais sustentável, de baixo carbono, rastreada e livre de desmatamento. Nós da Marfrig, que ajudamos a alimentar o mundo, também vamos juntos cuidar deste mundo. Bom dia a todos e a todas. Como CEO da Marfrig, nossa equipe tem um compromisso que é ousar e avançar. Temos a consciência que a sustentabilidade não é uma opção, é a única opção. Avançar em temas fundamentais para se garantir uma produção sustentável que respeite o meio ambiente passa por a preservação das nossas florestas, que é um bem de toda a sociedade. Nós temos o compromisso também de ousar em um plano que endereça os desafios de ter uma cadeia de suprimentos com rastreabilidade, levando aos nossos clientes e consumidores transparência e procedência do nosso produto. Para que isso aconteça de maneira justa e inclusiva, sabemos que temos que estar próximos aos nossos fornecedores. E esse é um compromisso que faz parte da nossa história, que reafirmamos agora. Acreditamos que inclusão é a maior aliada da conservação. Para ter essa inclusão que conserva os nossos biomas, é fundamental as boas práticas, que sejam essas práticas acessíveis a todos os produtores. E essas práticas requerem acesso ao financiamento, assistência técnica, melhora genética, nutrição animal e tecnologias de monitoramento mais eficientes. Estamos prontos para buscar estabelecer as parcerias necessárias para viabilizar essas melhorias. Reitero que estamos cientes da nossa responsabilidade e não vamos medir esforços para estar à altura dos desafios. Para isso, temos um plano que tem todo o nosso apoio para a sua execução. Contem com a Marfrig. Bom, agora eu vou passar aqui com vocês o que é o nosso plano, quais são os nossos objetivos, as nossas metas. A gente acredita que elas são bastante ambiciosas e elas casam com uma necessidade urgente no Brasil de fazer com que a nossa produção, que é pujante, que é importante, mas que também ela seja totalmente livre de desmatamento. A gente acredita aqui na Marfrig que é possível produzir mais sem que haja necessidade de se derrubar uma árvore sequer, ou seja, fazendo a manutenção dos nossos biomas, em especial da Amazônia e do Cerrado também, que é um outro bioma ameaçado e que é super importante quando a gente pensa na sociedade como um todo. A gente tem um contexto que é bastante complexo, que vem vindo há bastante tempo já, né? Eu acho que nós tivemos um marco importante que foi em 2009 com a publicação do relatório A Farra do Boi pelo Greenpeace. Ali começa um movimento extremamente importante, um movimento que começa a fazer com que o país como um todo e todo o setor produtivo
e todos os elos das cadeias produtivas que a gente tem no Brasil começassem a se movimentar. E isso é importantíssimo sob o ponto de vista das exportações do Brasil, sob o ponto de vista da economia do país e, sobretudo, sob o ponto de vista da própria manutenção, da conservação e, inclusive, da restauração dos biomas que a gente tem. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho do tamanho da pecuária no Brasil, né? Ou seja, o que é esse setor? Eu acho que é importante a gente ter em mente que a importância e a pungência do setor para a gente ver como que a gente concilia isso com uma conservação que seja efetiva dos biomas. Bom, como vocês podem ver, a gente tem uma pecuária que equivale a 8,5% do PIB brasileiro, são 618 bilhões de reais, números fechados do ano passado. Nós temos mais gado do que gente no país, né? São 213 milhões de cabeças de gado. O Brasil abateu no ano passado 43 milhões de cabeças de gado. E esse é um setor que tem 2,6 milhões de produtores, ou seja, 2,6 milhões de produtores se dedicam à pecuária de corte no Brasil. 2,6 de 5 milhões. Então, mais de 50% hoje dos produtores rurais, de alguma maneira, se dedicam à pecuária. Isso daí também, a importância de se conservar, é porque a gente tem um país hoje que é coberto em 67% de vegetação nativa, né? 60% dessa cobertura, a gente poderia dizer, ou 60% do país, são florestas, e a agropecuária ocupa cerca de 30%. Como que a gente concilia tudo isso, né? Ou seja, e daquilo que a gente já perdeu de vegetação nativa, como que a gente restaura, como que a gente recompõe? Esses são os desafios postos. E uma outra pergunta que sempre surge, mas onde está a produção pecuária no Brasil? Onde está o gado, né? Se a gente olha ali o mapa dos biomas brasileiros, dando uma atenção especial ali para a Amazônia e para o Cerrado, né, a gente vai ver que a produção ela está muito concentrada, de fato, nesses dois biomas. Quanto mais escuro a cor ali, é porque maior é a presença de produção pecuária. Ou seja, o gado, a produção pecuária, efetivamente está nesses dois biomas. Daí a necessidade de se ter essa pecuária numa perspectiva de desmatamento, de livre de desmatamento zero, mas que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ver quais são os meios para que a gente consiga atingir isso no menor prazo possível. E não bastasse isso, a pecuária também tem um grau de complexidade que talvez seja único no mundo. Ela não é verticalizada. A pecuária no Brasil, ela não tem, nas suas respectivas fazendas, todo o ciclo, né, que é quando nasce ali o bezerro e ele cresce e chega naquela fase de terminação, de engorda, para que possa ir para a indústria, né? No Brasil tem uma particularidade muito específica que nós temos uma fase de cria, que são proprietários especializados na produção de bezerros. Tem outros que se especializam nessa primeira fase do crescimento do animal. E, por fim, tem aqueles que se dedicam à terminação, ou seja, à engorda desse rebanho para que eles possam, então, seguir para o abate, né? E hoje, a gente tem uma visibilidade muito grande nessa última fase. Para vocês terem ideia, a Marfrig, ela monitora cerca de 26 milhões de hectares todos os dias, a cada compra de gado. Essa área equivale ao tamanho do Reino Unido ou ao estado de São Paulo, né? E a gente monitora 100% para o bioma Amazônia. Porém, as outras fases, o que são chamados os produtores indiretos, os fornecedores indiretos, eles têm um baixo grau de visibilidade, né? Ou seja, a gente não consegue ter essa rastreabilidade ainda. A ideia aqui que a gente propõe é como se fazer isso, né? Porém, a gente sabe que tem um desafio monumental para que a gente consiga ter essa cadeia toda rastreada, essa cadeia toda controlada. E para isso a Marfrig já vem se estruturando há bastante tempo, né? Na verdade, já vem se estruturando aí há mais de 10 anos. E para que isso pudesse se tornar de fato estratégico para a companhia, né, ao longo desses 10 anos, a gente tem aqui a sustentabilidade como um dos pilares da Marfrig, um dos pilares estratégicos da Marfrig. E quando a gente pega a sustentabilidade, que é um desses pilares, né, a gente trabalhou do ponto de vista da governança. Ou seja, a gente tem um membro que é especialista nesse tema, que é conselheiro da companhia, que é o Roberto Vac, e ele também é o coordenador de um comitê
da sustentabilidade que se reúne periodicamente para acompanhar, discutir, enfim, trazer à mesa quais são as oportunidades e os gaps que essa cadeia tem no Brasil. Nesse comitê, a gente conta também com a presença do Marcelo Furtado e da Daniela Mariuso. Marcelo Furtado, que foi diretor executivo do Greenpeace no Brasil, a Daniela Mariuso, que é a diretora de país, diretora do Brasil para a IDH. E nós temos 5 pilares, mas hoje eu vou me concentrar nos 2 principais pilares dos quais a gente endereça nesse plano, a gente endereça nisso que a gente vai conduzir nos próximos 5 anos, nessa perspectiva de 10 anos, que é o controle da origem e também, claro, uma pecuária que emita menos gases de efeito estufa. Como eu falei para vocês, há mais de 10 anos a Marfrig já vem investindo. Foram investidos nesses últimos 10 anos 260 milhões de reais em sustentabilidade. E ainda tem que contar que nós emitimos no ano passado 500 milhões de dólares em Sustainable Transition Bonds, que também vem sendo direcionado para a compra de gado dentro da política de sustentabilidade da Marfrig. E ao longo desse período todo, que começa ali em 2009, quando nós assinamos o compromisso pelo desmatamento zero na Amazônia, muita coisa vem sendo feita, né? Inclusive, no ano passado, a gente começa também o monitoramento dos focos de incêndio. A gente viu que o ano passado isso foi um tema importante, né? E nós também firmamos uma parceria com a Embrapa para a produção de carne de baixo carbono e de carbono neutro. Carne e carbono neutro que a gente lança no próximo mês aqui no Brasil também. Porém, a gente sabe que isso ainda não é suficiente, é preciso ir além. E qual é o modelo que a gente propõe, né? O que é o plano que a Marfrig propõe para que seja desenvolvido nos próximos anos? Ele é um plano que parte de uma perspectiva nova, que é uma perspectiva sob a égide da conservação e da inclusão para que se possa produzir, e a inclusão ela ganha um papel muito importante. Nos últimos 10 anos, as políticas que a gente vem adotando é uma política de exclusão. E essa política de exclusão, ela não resolve o problema. Porque se eu digo que esse produtor pode e esse produtor não pode fornecer para a Marfrig ou para outros, né, eu digo para ele que ele não precisa praticar aquilo que se espera de uma pecuária que não desmate, porque ele já está excluído. Então a gente precisa mudar o foco, tem que mudar o foco para incluí-los, né? Nessa perspectiva de desmatamento zero, a inclusão ela é extremamente importante. Não que a gente vai deixar de monitorar, de rastrear, mas a perspectiva da inclusão ela tem que estar presente. E para isso acontecer, a gente tem que dar foco em 3 aspectos muito importantes, que é o aspecto de que a gente tem que desenhar mecanismos financeiros que sejam mais inovadores, e aqui tem um chamamento para todo o setor financeiro, né, de que os mecanismos que existem hoje, eles não são suficientes, porque aquele pequeno produtor que precisa se regularizar fundiariamente, que precisa de regularidade ambiental, muitas vezes ele não consegue acessar esse recurso. A gente precisa levar assistência técnica para esses produtores também, numa perspectiva de melhoria do pasto, de melhoria genética, de melhoria da nutrição animal, né, de tecnologia para ele poder gerir o negócio dele, porque daí ele consegue intensificar e ele não vai mais precisar suprimir mata nativa. Então tem que ter isso na perspectiva também. E claro, tem que ter sistemas de controle, de monitoramento, para que a gente possa monitorar a cadeia como um todo. E o plano, ele é construído sob essa perspectiva. Bom, e aí o que é esse plano? Como eu tenho falado para vocês, ele é um plano que já começou, na verdade, né? E ele tem uma forte concentração de ações no curto prazo, até 5 anos. Nesse meio tempo, né, até 2025, a gente já espera, a gente vai trabalhar porque a nossa meta, né, rastrear 100% da cadeia no bioma Amazônia. Quando eu digo isso é da cria até o momento que esse animal está pronto para o abate, sendo que essa produção, esse acompanhamento vai estar sob a perspectiva do desmatamento zero, que é o compromisso que a gente tem lá desde 2009. E depois a gente caminha ao longo desses próximos anos até 2030, porque a gente está falando de cerrado também. Cerrado ele tem um grau de complexidade maior. Os mapas de acompanhamento do cerrado ficaram prontos há muito pouco tempo. Então o que a gente está fazendo? A gente está preparando também os nossos sistemas para que possa fazer esse monitoramento. E muito em breve a gente consiga também fazer o monitoramento não só dos diretos, mas ao longo da cadeia como um todo também, a exemplo do que se faz para a Amazônia.
E acho que é importante também dizer que esse plano ele não está numa perspectiva sequencial, primeiro faço isso, depois aquilo. Né? Ele tem uma perspectiva de mosaico, de simultaneidade, ou seja, são muitas ações que acontecem simultaneamente para dar conta de desafios que muitas vezes são os mesmos, mas a gente está testando ferramentas e instrumentos diferenciados para que a gente consiga ganhar maior rapidez e efetividade. Então, a gente já está fazendo um mapa de mitigação de risco, que é uma sobreposição de muitos mapas para que a gente consiga identificar quais são as regiões mais críticas. Com isso, a gente consegue priorizar as soluções de rastreamento. Depois, a gente pode ir para essas outras áreas que têm um risco menor, enfim. Não vou esgotar cada um dos pontos aqui, até porque isso vai estar disponível no website, inclusive o plano e também os compromissos que a Marfrig está assumindo para que todo mundo possa acompanhar, porque transparência é um dos compromissos também que a gente assume. A ideia é que todos possam acompanhar isso à medida que o plano vai sendo implantado. Quais são os desdobramentos? A gente vai trazer isso a público porque a gente julga que transparência é fundamental. E, enfim, a gente espera que, ao longo desses 10 anos, não só aquilo que a Marfrig está fazendo, que é a sua parte, né, também seja trazido para o âmbito dessa iniciativa, não da Marfrig, mas de resolver aquilo que está se colocado, de se resolver aquele problema que está posto, né, que a gente consiga dar celeridade, que a gente consiga acelerar. Então, a Marfrig está se propondo aqui, né, a catalisar os esforços necessários para que a gente traga investidores, bancos, governo, sociedade civil, academia, para que nessa concertação a gente consiga dar velocidade a isso que a gente está lançando hoje. Essa é a ideia, essa é a missão, esses são os compromissos da Marfrig. Ter uma pecuária de baixo carbono, livre de desmatamento, nos biomas brasileiros, sob uma perspectiva de desmatamento zero. E isso está colocado lá. Só que para isso acontecer, de novo, eu ressalto, é importante a concertação de todos esses atores e, tão importante quanto, ou talvez mais, uma perspectiva de parceria e de inclusão dos produtores, que, enfim, é o que move essa roda que se chama pecuária brasileira. É isso. Muitíssimo obrigado por vocês. Eu vou chamar agora o Roberto Vac. O Roberto Vac, ele vai conduzir esse painel com aquelas pessoas que eu já adiantei para vocês e eles vão colocar sob perspectiva o compromisso da Marfrig, as metas que estão colocadas, para que a gente possa juntos, ouvindo também essas outras partes, ter uma ideia de como que isso está distribuído na sociedade e todas as visões são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Para mim, primeiro eu queria agradecer muito aos panelistas, especialmente também ao Marcos aí pela liderança de um setor que é tão importante para o Brasil e para o mundo, com compromissos que de alguma forma fazem parte da história da relação do homem com o meio ambiente, né? E o Brasil tem uma condição muito especial para que essa concertação entre produção e conservação realmente funcione. Poucos países do mundo têm a chance de fazer isso como o nosso. Como o Paulo e o Miguel já adiantaram, isso é um desafio muito grande e eu entendo que esse desafio ele depende demais das diversidades de visões, das diferentes formas como principalmente a sociedade civil, a academia, governos têm lidado com esse assunto. Então, o que a gente gostaria de fazer agora é ouvir um pouco diferentes perspectivas e desafios que um compromisso como esse representa. O Paulo mencionou que o plano está disponível. O plano é um produto que deve ser constantemente aprimorado e avaliado pela própria sociedade. Então, acho que esse compromisso, não só com o desmatamento zero, com a rastreabilidade, mas com a transparência e a inclusão social, são tão importantes para que tudo isso que a gente tem imaginado aqui e lutado há tanto tempo dê certo.
Então, eu passo imediatamente a palavra. A gente vai ter mais ou menos uns 5 a 6 minutos para cada panelista. Eu passo a palavra para o Maurício. Maurício é engenheiro florestal, diretor executivo do WWF. Ele vai abordar mais ou menos qual o contexto dos desafios que a rastreabilidade tem, como o WWF lida e trabalha já há tanto tempo nesse campo, e principalmente destacando os elementos críticos para que a rastreabilidade funcione para garantir o desmatamento zero. Maurício, obrigado pela sua presença. Vamos lá, obrigado, Roberto, obrigado, Molina e a Marfrig pelo convite e pela possibilidade de eu participar nesse webinar, como trazendo a perspectiva de uma organização ambientalista da sociedade civil brasileira. Extremamente importante esse diálogo, eu diria que é extremamente importante também esse momento, eu acho que realmente é um marco no setor da pecuária no Brasil, esse anúncio que a Marfrig está fazendo, dos seus compromissos, principalmente porque reconhece o problema do desmatamento que existe em sua cadeia e se expõe e vem a público se comprometer em resolvê-lo em um determinado tempo, a partir de um plano de ação e a partir de mecanismos de transparência que possam dar visibilidade e que permitam à sociedade acompanhar essa jornada. Então, acho que realmente é importante esse movimento da Marfrig, e ele é muito importante não apenas para a Marfrig, mas para o setor da pecuária como um todo. Acho que isso realmente deve se tornar uma referência e espero profundamente que outras empresas do setor sigam essa liderança que a Marfrig está colocando, estabeleçam também suas metas e seus compromissos, para que a gente possa avançar realmente no combate ao desmatamento no Brasil, entendendo que a pecuária, a produção de carne, ainda é o principal vetor, mas já está mais do que claro e reconhecido de que não precisa ser assim, e acho que a Marfrig vai trilhar o caminho para realmente fazer diferente. Eu acho que o plano de ação que a Marfrig está publicando mostra vários pontos que no curto prazo são extremamente relevantes nesse combate ao desmatamento da Amazônia, né? Em especial um forte mapeamento de risco dos seus fornecedores indiretos, em algum momento monitoramento 100% dos fornecedores do cerrado, o compromisso de fazer chipagem e brincagem de gado para os indiretos, então esse compromisso da rastreabilidade diretos e indiretos é absolutamente fundamental, e acho que eu celebro aqui o fato disso estar no compromisso e estar no plano de ação da Marfrig. Muito importante também essa perspectiva da Marfrig se propor a trazer e influenciar o setor como um todo, não só os seus pares, mas também o governo, no sentido de que é muito importante ter mudanças estruturais que possam realmente apoiar o que cada empresa vai fazer para eliminar o desmatamento das suas cadeias. Nos seus compromissos, e eu falo aqui algumas observações em relação aos compromissos, que são mensagens que eu daria para a Marfrig em relação a esses compromissos, mas para o setor como um todo. Então, fica como um comentário mais amplo, não apenas para a Marfrig, mas para os seus pares também, que provavelmente estão nos acompanhando aqui. Então, as metas para a Amazônia, essa meta de zerar o desmatamento, diretos e indiretos até 2025, é muito importante, né? A gente ter um compromisso claro como esse, com uma data específica. Eu espero realmente que isso sirva de referência ao setor. Claro que nós, numa perspectiva ambientalista, gostaria de ver essa data sendo firmada antes, né? Que essa meta seja alcançada antes. É possível que se alcance antes e acho que a Marfrig pode definir ações, inclusive, para alcançar essa meta antes. Mas eu queria destacar aqui para algumas origens, né, para algumas fontes de animais, em especial de atividades ilegais, como grilagem de terras públicas, produção em unidades de conservação em terras indígenas. Nessas áreas, a exclusão é ainda a opção, porque são realmente atividades ilegais. Então, na minha expectativa, seria importante que a empresa também definisse uma meta de mais curto prazo para eliminar essas chamadas fontes controversas da sua cadeia produtiva.
No que se refere à meta para o Cerrado, eu achei muito importante ver o Cerrado aparecendo aqui na conversa, extremamente significativo isso. Historicamente, as discussões sobre desmatamento zero na cadeia da carne ficaram exclusivas à Amazônia, então eu celebro e parabenizo a empresa por trazer a questão do Cerrado, que é o compromisso também. Entretanto, acho que a questão de colocar uma meta de zerar o desmatamento no Cerrado apenas em 2030, ela é bastante aquém, tanto da expectativa do WWF Brasil, mas em relação à urgência que aquele bioma enfrenta, com acelerado nível de perda de vegetação nativa, se coloca como realmente um bioma extremamente ameaçado, e nesse contexto esperar até 2030 seria muito. Então, acho que vale aqui um comentário e talvez até um desafio de repensar aí nos próximos meses ou nos próximos anos essa meta de 2030, tentar torná-la mais próxima. E acho que tem um ponto essencial nessa questão para o Cerrado, que é a questão da data de corte. Na Amazônia, a data de corte é 2009, e isso foi definido e gerou uma série de ações muito importantes no avanço no combate ao desmatamento a partir da definição daquela data de corte. Então, seria especialmente importante a Marfrig também definir uma data de corte para o Cerrado. Na minha opinião, 2020, isso não pode ser futuro, que acaba gerando uma corrida pelo ouro, né? Mas que essa data de corte seja definida, comunicada, e a partir daí as ações passam a ser estruturantes a partir dessa data de corte. E essa também fica como minha recomendação, não apenas para a Marfrig, mas para todo o setor que compra e produz carne nesse bioma tão ameaçado. Para terminar, eu queria destacar novamente a questão da transparência, o compromisso com a transparência mencionado pela Marfrig. Isso vai ser absolutamente importante para o acompanhamento, para a gente, na sociedade civil, celebrar junto as conquistas, discutir junto os desafios e tentar encontrar soluções coletivamente para eles. E eu deixo aqui um pedido, só para finalizar, que essa transparência não inclua apenas os resultados alcançados, mas também os dados, né? Os dados da sua produção, dos seus fornecedores, da origem, porque é a partir desses dados que realmente os seus pares, a sociedade civil, a sociedade como um todo, vai poder acompanhar e apoiar a Marfrig nessa jornada, nesse processo que precisa realmente ser coletivo e transborda os limites da empresa. Obrigado pela oportunidade de participação. Um abraço a todos. Obrigado, Maurício. Eu já vou passar imediatamente para o Tasso. Tasso é coordenador do MAP Biomas, que é um projeto de monitoramento e cobertura de uso do solo no Brasil, e do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. Tasso, se você puder trazer um pouco de luz para a gente com relação aos desafios aí dessa gestão territorial e dos sistemas de monitoramento territorial. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar não repetir coisas que já foram faladas e tentar dar outras abordagens, mas primeiro parabenizar a Marfrig pela iniciativa. Eu acho que o documento do manifesto ele é bastante sólido e claro nos compromissos da empresa, como deve ser, e acho que com, digamos assim, curto e direto, e muito importante. Especialmente no momento que a gente está vivendo no Brasil agora, é muito importante que esses compromissos estejam aparecendo de forma bastante clara. E importante destacar também que é a conjunção da questão da pecuária de baixo carbono e com o fim do desmatamento associado a essa cadeia. Então, esses dois elementos, eles obviamente têm uma ligação muito próxima, os dois, mas se você enfrentar só o tema do desmatamento, você não resolve todo o problema da questão das emissões na pecuária e vice-versa. Então, eu acho que o casamento dessas duas iniciativas ao mesmo tempo é também salutar e super importante. Para a gente
visualizar, né, a implementação desse desafio, que é eliminar o desmatamento da cadeia dos diretos e indiretos, né, enfim, de toda a cadeia da pecuária, até 2025 na Amazônia e depois até 2030 no Cerrado. Concordo com o Maurício, que eu acho que essa meta do Cerrado pode ser antecipada e muito, porque todos os mecanismos que foram implantados para viabilizar esse controle na Amazônia não tem nenhuma razão, literalmente, nenhuma razão, pelo qual os mesmos mecanismos de controle não podem ser aplicados no Cerrado. Tem pouquíssimas coisas que teriam diferenças significativas. Isso poderia ser, aliás, diferenças que não seriam tão significativas. Isso, certamente, quando tiver resolvido para a Amazônia, do ponto de vista de sistemas, ele pode ser implantado também para o Cerrado. Então, o convite para antecipar essa meta é bem importante. Sobre monitoramento, acho que a questão importante para hoje é que os instrumentos que nós temos para monitorar, seja o desmatamento, o uso da terra, as licenças, a regularização ambiental das propriedades, a própria existência das propriedades, tudo que trata do tema de monitoramento, ele é hoje muito mais abrangente, completo e disponível do que nós tínhamos há 10 anos atrás, quando começa essa conversa. Então, hoje a gente tem vários instrumentos para monitorar o desmatamento, em diversos níveis, e qualificando a informação também de diversas maneiras, disponíveis, abertos, transparentes para todos os biomas no Brasil. A gente tem o monitoramento das mudanças de uso da terra, que não existia há 10 anos atrás. Nós sabemos não só o que é floresta, o que deixou de ser floresta, mas quando isso aconteceu, quando as transições estão acontecendo, para que tipo de atividade estão acontecendo. Então, a gente tem essa clareza hoje desse avanço. E, por fim, a gente tem o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que nos permite acompanhar onde estão as propriedades rurais, quem está nas propriedades rurais e quais são e qual é o grau de regularização ambiental que a gente tem nas propriedades rurais. Então, todos esses instrumentos estão disponíveis para serem utilizados num sistema de monitoramento que permita a gente avançar nas duas pontas da agenda, né? Na agenda da pecuária de baixo carbono. Por exemplo, a gente pode acompanhar a qualidade das pastagens, pode acompanhar a integração lavoura-pecuária, por exemplo, e outros aspectos, todos nesses sistemas de monitoramento que estão disponíveis ou em processo de disponibilização. E, além disso, a gente vai ter, nesse processo, para viabilizar a rastreabilidade, a gente tem outros elementos ou novos ou que já existiam e que podem ser adaptados, né? Como é o caso do Sinaflor, que é o Sistema Nacional de Informações Florestais, que tem todos os sistemas de autorizações, embargos, também cadastros e irregularidades, que a gente tem no setor rural e que está disponível hoje. Ainda tem muita coisa que falta disponibilizar, mas já é um sistema que está disponível. Além do CAR e a GTA, né, que é um instrumento fundamental para o tema da rastreabilidade, né, o Guia de Transporte Animal. Eu acho que aqui o desafio está em trazer o setor público para a agenda que está sendo proposta hoje para a Marfrig também. Não que a gente não possa executar sem a participação do setor público, que, digamos, tem andado a passos muito lentos e até em alguns momentos contraditórios, no momento que a gente está vivendo atual. Mas é importante que essa luta pela transparência nas informações do setor público, ela seja também, que é uma luta antiga, especialmente do terceiro setor, ela seja também incorporada na estratégia e no dia a dia das ações que a Marfrig está fazendo. Por exemplo, a gente precisa ter transparência no CAR, né? O CAR precisa ter a informação, especialmente de quem
desmatou, por exemplo, a gente tem que ter informação de quem é qual é o CPF, qual é o CNPJ que está ligado a essa área, para poder agir rápido. A mesma coisa é a gente conectar a guia de transporte animal ao CAR, né? Todo animal vem de alguma propriedade, essa propriedade devia estar registrada dentro da GTA. Então, são coisas assim que vão ter que ter uma interface também com a questão do setor público. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte, que eliminar o desmatamento das cadeias de produção no Brasil, e a pecuária tem uma participação muito importante disso, ele é o principal fator para que o Brasil ocupe o lugar que merece de ser a maior potência ambiental do planeta. E lembrando que ser essa potência ambiental é provavelmente o nosso passaporte para ser um protagonista no mundo, né? E um protagonista não por poder, né? Mas um protagonista por ser um país que contribui para o bem-estar e o desenvolvimento soberano, né? Não só interno no país, mas contribuindo para isso para o planeta. E esse é o lugar que o Brasil merece e deve estar. E eu acho que a gente está vivendo momentos bem difíceis e é interessante como que nesse momento difícil, especialmente quando a gente tem uma postura no poder público que não está contribuindo para posicionar o Brasil dessa maneira, a gente tem visto uma forte um movimento para que as empresas estejam se mostrando mais e assumindo mais esse compromisso de garantir que o Brasil vá para esse caminho, e isso é super bem-vindo e muito importante. Eu considero essa iniciativa da Marfrig como parte desse movimento que está em curso. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Tasso. Queria passar a palavra agora para Maristela Miguel. Maristela é uma produtora 4.0, terceira geração de produtores com uma fazenda no Mato Grosso. É pioneira em ações concretas para manter a floresta em pé. Ela é fundadora da ONG EcoArtes Amazônia, que já tem 15 anos de experiência, e preside o PCI, o Instituto Produzir, Conservar e Incluir. Maristela, você tem aí os seus 5, 6 minutos. Obrigado. Eu agradeço a Marfrig a participação, e para mim é super importante estar aqui, porque, como o Roberto me apresentou, eu uso 3 chapéus, né? Eu sou produtora, eu sou presidente do PCI, que é uma política pública do Estado do Mato Grosso, assumida na COP21 com o compromisso do Estado ter o desmatamento zero, né? Foi um Estado subnacional que assumiu voluntariamente um compromisso numa COP, e eu sou presidente hoje também da EcoArtes, que é uma organização sem fins lucrativos no estado do Mato Grosso, que foi criada dentro da fazenda da nossa família, e aquela coisa, porque meu pai falava o seguinte, meu pai nos permitiu, falou, olha, usa a floresta, né? Que para ele, ele não tinha a visão que a gente tinha, que o valor que tem a floresta. Então, nós há 15 anos já estamos registrados no Ministério da Justiça e fazendo ações para essa transformação. E o que nós acreditamos, né? Como PCI, como produtor agora, com o falecimento dele, e como EcoArtes. A gente acredita que não existe ambientalista ou governo. Não existe produtor ou... A palavra ou ela tem que ser tirada do meio dessas 3 palavras. Eu só vou conseguir um caminho do meio se eu conseguir unir a produção com a preservação, com a sustentabilidade e com as entidades. Então, o próprio PCI, o Instituto PCI, ele é esse caminho do meio materializado em uma política pública. E a EcoArtes, a gente faz isso já há 15 anos. E, então, os fundadores, e a Marfrig é um dos membros fundadores, eles votaram pela nossa presidência nesses 2 primeiros anos, nesse biênio, porque quando nós fomos apresentados nessa votação, a gente foi apresentado da seguinte forma: é uma fazenda que produz, que preserva e que inclui.
E aí nós cansamos de ficar, então, falando a culpa é do governo, a culpa é disso. O que a gente tentou? A gente tentou soluções. Os nossos projetos, eles tentam ir na base, no nosso território, que é Mato Grosso, e transformar na base, trazer viabilidade econômica para a floresta em pé. Né? Então, eu parabenizo demais esse plano de ação da Marfrig, porque exatamente eu acho que a palavra ação é a mais importante. É colocar na prática o que você acredita e mostrar para o mercado que tem muita gente produzindo na Amazônia Legal. Sim, que a gente tem a obrigação de preservar 80% e só usar 20%, a gente está acima do paralelo 13. E tem muita gente produzindo, sim, tanto na parte de pecuária como na parte de agricultura, mas tem muitas ações também de preservação e ações concretas, ações com monitoramento. Na Ecoartes, a gente agora começou uma parceria, desde o ano passado, com uma empresa que foi premiada pela ONU, que a gente começa agora, os plantios que nós fazemos a partir desse ano, eles são todos, a gente tem tag nas árvores. Né? Então, hoje eu consigo, a pessoa em qualquer lugar do mundo consegue ver as árvores que estão sendo plantadas, porque nós decidimos, então, fazer união e promoção das nossas ações, nos unindo com grandes empresas. Então, o último projeto nosso foi com uma empresa europeia de louças, em que os royalties nós devolvemos para o estado do Mato Grosso, plantando a floresta dentro de cidades. A gente só esse ano não conseguiu plantar em aldeias indígenas por causa da pandemia, mas a nossa ação esse ano era dentro de uma aldeia indígena ou dentro de pequenas propriedades rurais. Por quê? Porque se eu não enriquecer a floresta, se eu não conseguir plantar e dar um meio de viabilidade econômica, de um mecanismo que ele utiliza essa floresta, aquele pecuarista, principalmente, aquele que está no meio, né? Eu acho que existem 3 níveis, existem as grandes propriedades no estado do Mato Grosso, como a Marfrig e outros grandes proprietários. Existem os pequenos proprietários que ficam subsidiados pelo PRONAF, que é um programa de governo, e existe uma camada do meio que não é assistida. Né? Então, uma realidade, é um exemplo que eu dou para vocês, que nós estamos vivenciando agora. Com o falecimento do nosso pai, nós quisemos colocar a integração pecuária e floresta, né, na pecuária. Então, nós fomos, em mecanismos financeiros, solicitar um mecanismo financeiro para a gente conseguir fazer esse plantio. E, para nossa surpresa, os bancos eles exigiam que ou você dá a terra ou você dá a lavoura. A floresta não tem valor. Então, isso é muito chocante. Então, eu gosto muito de ouvir quando a Marfrig fala, olha, nós temos que criar mecanismos financeiros inovadores. Este ponto é necessário, porque senão você esmaga esses produtores que estão no meio, né? E você não dá viabilidade para ele preservar, e existe muitos lá, porque nós estamos há 50 anos no Mato Grosso, então a gente conhece a história, eu sou a 3ª geração de produtores lá, então existem muitas ações sendo feitas, realizadas, que você consegue provar esse caminho do meio. Para nós, a grande desafio é essa viabilidade econômica da floresta em pé. Então, com alegria, eu vi que existe uma grande empresa pensando na necessidade de você não jogar aquele produtor que, por um problema, pode ser, sim, que ele cometeu uma irregularidade, mas pode ser também que isso aconteceu conosco. Um vizinho, ele atravessou 15 metros de uma das nossas matrículas e a gente teve o embargo de toda a matrícula. E há 2 anos a gente não conseguiu desembargar ainda. Então, esse caminho de mecanismos financeiros inovadores para esses produtores é extremamente necessário, né? E extremamente viável também, porque se o mundo inteiro tem, assim como nós, a intenção de preservar a floresta, então que nós possamos sair dessa zona de conforto e parar de colocar ou eu sou ambientalista, ou eu sou pecuarista, ou eu sou empresa, ou eu sou governo. Não, vamos unir esforços e know-how e, com esta união, desenhar novas soluções para, como o Tássio falou, uma potência ambiental enorme.
Então, eu acho que a nossa ideia é, vamos sair da caixinha e vamos pensar uma coisa diferente para a gente assumir um protagonismo de novos mecanismos, novas formas de manter essa floresta em pé. Então, eu parabenizo, agradeço de participar e mantenho à disposição, Roberto. Muito obrigado, Estela, muito obrigado. Muito importante ter a perspectiva de quem está realmente na linha de frente, né, da produção. Então, eu queria passar a palavra para o Joost. O Joost é CEO do IDH. IDH é Iniciativa para o Comércio Sustentável. Ele está na Holanda agora, e ele vai nos falar por telefone. O IDH tem um papel importante em aliar empresas e setor financeiro e orquestrar soluções para a sustentabilidade em uma escala global. Joost, you have the floor. Yeah, hi, can you hear me? Yes. Good. Okay. Well, good morning to you all, and thank you very much for having me. It's my pleasure. Yeah, and before I also like to express my sympathies and my thoughts with all those people affected in Brazil with COVID, and I really hope you'll get it soon under control, because it's a terrible situation, right? But on a positive note, I think we are, as IDH, we are very, very pleased and proud that we step into this 10-year plan today together with Marfrig. So it's quite a big thing, and also huge thanks to Marfrig and all the other stakeholders for making it happen, and huge thanks for Daniela and our team of IDH in Brazil. And we are very happy with this plan, and I think that was already expressed by some of the earlier speakers, is because this is a great opportunity to support the farmers and the smaller farmers to be included in the supply chain, and I think that is very important, right? We have this PCI concept: produce, conserve, include. And the inclusion part, I think, this is what this 10-year plan is all about, right? To make sure that all farmers can participate. And we have this beautiful saying, "Leave no one behind." And I think that's exactly what we aim to do with this 10-year plan. It doesn't make sense to leave people behind. Everybody should have an opportunity to be included in the system and work against the forest law and be able to produce the beef responsibly. And this is a great opportunity to achieve that. We're also very happy with this plan because it's an opportunity to support farmers also in the traceability of the company, which is great, right? That it reaches out to all the way to the farmers, which gives them a great chance to be included. And finally, because this is now also extended to the Cerrado, which I think is a great step forward by Marfrig. Yeah, I think I'm calling in from the Netherlands, from Europe, and I think this is a great step forward also for the sustainable supply chains from Brazil into Europe. I think everybody realizes that is a big issue. And I think it's great that front-runner companies like Marfrig are stepping up and showing their commitment and trying to find a way forward. If I look at Europe, then it's quite clear that with the Green Deal now under the new European Commission, the whole focus on forest and forest protection, and on the link between forest protection and sustainable trade will only become bigger and bigger in the years to come, right? So basically, this is preparing this Marfrig plans is basically preparing for that future where European consumers, but also I think increasingly the European Commission wants to make sure that what is being imported into Europe meets the demands of the consumers, and is free from deforestation, and it becomes more and more carbon neutral, right? That whole carbon thing is very high on the agenda, and
and again, this plan is going to help to drive that challenge. So, thanks a million for allowing us to work with you, and we very much look forward to that joint future. Some of the earlier speakers said that we should go faster, which is also good as an ambition. But I think if we under-promise and over-deliver, then I think that's the right spirit, and I'm sure we will be able to meet some of those targets sooner than written down. But still, I think as targets they are ambitious, and it's great to have a 10-year plan together, because that gives a vision to the future that we all need so badly. So thank you very much. Over to you. Thank you very much. It was nice to have your perspective also coming into this important event. Bom, agora eu passo então a palavra para o Dr. Daniel Azeredo. Dr. Daniel é um dos nomes mais importantes aí nos últimos anos, procurador da República, secretário executivo da Câmara do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal. Há muito tempo envolvido com esse tema, coordenou o projeto Carne Legal, desenvolvido pelo Grupo de Trabalho da Amazônia e da Câmara do Meio Ambiente do Ministério Público Federal, lançado em 2009. Então, muito obrigado pela sua presença, Dr. Daniel, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar desse evento. Parabenizo a Marfrig pela iniciativa, pelas metas, pelo prazo de 2025 em relação a toda a cadeia produtiva da Amazônia. O Ministério Público Federal vem falando há vários anos, né, de maneira pública e transparente, que é impossível nós acabarmos com o desmatamento da Amazônia, ou pelo menos chegarmos a um nível razoável, né, ao nível mínimo de desmatamento de crimes ambientais, sem que haja a rastreabilidade completa do que ali é produzido. Quando me perguntam por que as pessoas ainda desmatam a Amazônia, se nós temos toda essa tecnologia que já foi falada aqui, se nós temos todo um aparato de fiscalização, polícia, equipes técnicas, qual que é o problema? O que gera esse desmatamento ainda? Se eu pudesse sintetizar isso numa única resposta, eu diria: o fato de que aquele que desmata, no dia seguinte, ele vende a sua comercialização como se regular estivesse. Então, ele pratica um crime ambiental hoje, ele invade uma terra pública hoje, amanhã ele emite a guia de trânsito animal para comercializar seu gado. Amanhã ele emite a nota fiscal para pagar tributos sobre gado produzido ou grãos produzidos naquela área desmatada ilegalmente. Amanhã ele também emite o cadastro ambiental rural, que é o documento público, que dá uma aparência de legalidade para a sua propriedade. Então, é esse cenário econômico que nós temos que combater de ilegalidade e acabar de uma vez por todas. E sem rastreabilidade, isso é impossível, porque somente com a rastreabilidade completa, individualizando cada animal, cada produção de grãos, madeira, nós vamos conseguir fazer com que quem cometa novos crimes ambientais não se insira facilmente nesse mercado econômico como ele é hoje. No caso específico da pecuária, que os estudos ainda apontam que ela é a maior responsável pelo desmatamento na Amazônia, pela maior área, né? Os estudos mostram que a maior parte da área desmatada ilegalmente vira pasto. Nós temos o agravante, né? O agravante, a dificuldade de que o boi caminha. Então, ainda é um sistema um pouquinho mais complexo, mas hoje a tecnologia que nós temos permite que isso seja feito, e mais, de uma maneira barata. Então, de uma maneira que não impacta significativamente os custos para o consumidor final. O que é que falta para que o Brasil tenha uma rastreabilidade completa para a sua produção? Vontade política ou pressão do mercado econômico? E parece, né, que a pressão do mercado econômico nacional e internacional ela se fez mais forte, ela tomou a dianteira no processo em relação à construção política do que deveria ser feito. Na pecuária brasileira, nós temos um avanço significativo desde 2009 com as empresas, dentre elas a Marfrig, que assinaram com o Ministério Público Federal o TAC da carne, né? É um compromisso legal em que elas se comprometem a verificar a regularidade de seus fornecedores. Isso gerou uma redução de desmatamento muito significativa. Em 2012, a gente chegou ali a 4.600 km², que era uma redução de mais ou menos 60%, 70% do desmatamento.
Mas o TAC da carne não é a rastreabilidade completa, não é o ideal que a gente precisa, né? Quando a gente pensa numa escala de 0 a 10, eu penso em 9,5, 10, uma rastreabilidade completa, o TAC da carne está em torno de 7, né? Ele ainda tem lacunas, e 3 delas são graves. A primeira, que já foi dita aqui, que é a questão do fornecedor indireto, então eles não são monitorados. A segunda, que é a própria lavagem de gado entre fornecedores diretos. Então, o que é isso? Uma fazenda que está regular empresta o seu cadastro ambiental rural para vender o gado de uma fazenda que está embargada ou que tem desmatamento identificado pelo sistema PRODES, por exemplo. E aí, mesmo as empresas que fazem um sistema de monitoramento eficiente do fornecedor direto acabam comprando esse gado com desmatamento, com ilegalidade. E o terceiro grande problema é o próprio cadastro ambiental rural, que, além da falta de transparência, ele não foi validado. Então, hoje, qualquer produtor pode fazer um cadastro, ele é declaratório, e ele não tem conferência. Então, você faz um cadastro falso e utiliza isso para legalizar uma produção que tem crime ambiental e, às vezes, outros crimes também mais graves. Ou seja, apesar de todos os esforços das empresas de pecuária do setor, nenhuma empresa hoje pode dizer que aquele gado que ela vende, que ela fornece, não está com desmatamento, inclusive no seu fornecedor direto, na medida em que nós temos essas formas de bular os acordos, que é a lavagem de gado e as fragilidades do próprio cadastro ambiental rural. Então, além de ser importante, elogiável, é necessária a rastreabilidade completa. Eu sempre dizia que não é o caso da gente pensar em embargar a produção brasileira, né? Há uma questão econômica e social muito forte, mas que nós temos que dar prazo, né? Prazos de 4 anos, 5 anos, para que toda essa produção seja objeto de uma rastreabilidade completa. E a esperança do Ministério Público Federal é de que esse comportamento da Marfrig seja seguido pelo poder público ou pelas empresas. Também sempre estamos dizendo, a rastreabilidade ela pode vir de vários atores, ela pode vir do poder público federal, então o governo federal pode regular e ser o grande líder desse processo para dar uniformidade, mas no caso de omissão ou de inércia do poder público federal, nós temos os estados da federação, então nada impede que cada estado da Amazônia assuma o protagonismo para produzir, para proteger a produção e para valorizar a sua produção, e também, no caso de omissão dos governos estaduais, que as empresas, né, que são aquelas que têm a imagem e o mercado internacional a cuidar, a zelar, que elas também avancem nesse processo. Ou seja, a rastreabilidade pode vir de qualquer frente e, por isso, a iniciativa da Marfrig é extremamente elogiável e a gente espera que ela seja copiada pelos atores públicos, pelos demais atores privados e que ela seja acompanhada com transparência e com efetividade, porque somente com a rastreabilidade completa nós vamos poder chegar a um desmatamento próximo de zero ou em níveis, pelo menos, aceitáveis. Obrigado. Muito obrigado, doutor Daniel. A gente tem nesse grupo aqui uma série de questões extremamente relevantes, eu vou passar muito rapidamente por elas. A gente tem algumas perspectivas que eu acho que também são importantes, que é a perspectiva do governo, né, tantas vezes colocadas, mas eu acho que foi trazido a importância da ambição e a importância de desafios que ainda não estão totalmente equacionados, a importância de que isso seja uma construção coletiva, a relevância da transparência nesse processo todo, e da transparência não só na implementação das ações, mas nos resultados e da conexão dessa transparência com, por exemplo, desmatamento, emissões, todo o processo da inclusão como sendo um pilar central, não só do ponto de vista das relações ambientais, mas principalmente a inclusão social. O país conta com os instrumentos para monitoramento. Eu diria que talvez nós sejamos hoje uma das lideranças mundiais de monitoramento de mudanças de uso da terra. MapBiomas é um exemplo claríssimo disso, e que traz exatamente a relação entre governo, sociedade civil e empresas com uma potência muito grande para a gente, de alguma forma, saber o que está acontecendo e tudo que está sendo transformado no solo, né, e no mundo do uso da terra. Parece claro, e surgiu em várias das falas, a relevância da colaboração com o setor público, o CAR, o GTA, e
um dos aspectos mais marcantes é o papel central do produtor. O produtor que tem soluções, que luta como talvez ninguém na busca desse equilíbrio entre a valorização econômica da floresta em pé, a palavra ação que a Maristela trouxe tantas vezes, de como colocar em prática esse sonho do país de equilibrar a conservação com a produção e disseminar essas experiências. Também colocada a importância de mecanismos financeiros que, de alguma forma, valorizem a floresta. Acho que esse tema de que as florestas não são valorizadas, não consideradas como instrumentos de garantia, por exemplo, na área financeira, é algo que afeta não só esse setor, mas vários outros. Também ouvimos essa frase tão importante, né, do livro No One Behind. Eu acho que é um conceito fundamental. Não dá para a gente imaginar desmatamento zero sem esse conceito. E como tudo isso que nós falamos aqui se conecta com as relações internacionais, o papel do país no mundo todo, os compromissos e como os compromissos do Brasil se acoplam ao New Green Deal, a essa fronteira, talvez, de um novo cenário econômico que se descortina no pós-Covid, e o país tem uma posição competitiva única. Por fim, ouvimos também a reiterada relevância, né, da rastreabilidade completa em toda a cadeia e como ela se relaciona com os instrumentos, por exemplo, da falsa legalidade, da lavagem de gado, de madeira, etc., e a importância das relações de tudo isso com os atores governamentais. A gente tem um grupo aqui recebendo uma série de questões, eu vou passar para vocês, mas uma das falas que a gente recebeu do Dr. Naban Garcia. Dr. Naban é vice-ministro e secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. Ele mandou um pequeno vídeo, pedia para colocar agora. Acho que é importante da gente ter, dentro dessa diversidade de atores, o compromisso, como já foi colocado, do governo nesse processo. Então, eu entendo que que é um vídeo curto, a gente vai ouvir, depois a gente abre para o debate, para as perguntas que a gente está recebendo, e que são um volume muito grande. Certamente não vamos conseguir responder todas. O compromisso da Marfrig é, dentro de mais ou menos 10 dias, disponibilizar todas as perguntas que foram feitas com as devidas respostas no seu site, já praticando da forma mais intensa possível esse contexto da transparência. Então, eu gostaria de pedir para entrar no ar o vídeo do Dr. Naban. Pode ser? Se tiverem alguma dificuldade, eu posso avançar aqui com algumas das questões, enquanto vocês analisam a questão técnica, pode ser assim? Paulo, eu vou pedir então para você, tem uma questão importante que surgiu, vindo de um dos principais atores, né, desse cenário, desse mundo, que é o Greenpeace, e a pergunta é: o Greenpeace se comprometeu em 2009 a controlar os indiretos até 2011. Vocês estão anunciando agora que farão isso somente em 2030. Paulo, se você pudesse trazer a resposta a essa incômoda questão. Paulo, você está aí? Me ouvem? Oi. Vocês me ouvem? Sim.
Não, sem dúvida, acho que é mais ou menos o que eu já tinha dito anteriormente, né? Ou seja, a Marfrig tem sim esse compromisso zero desde 2009. Todo o trabalho que vem sendo feito, ele conseguiu, na verdade, efetivar o compromisso do desmatamento zero para a última fase da cadeia, ou seja, dos nossos fornecedores diretos, né? Mas a gente teve e tem uma dificuldade enorme para ter a rastreabilidade ao longo da cadeia por vários fatores. Primeiro que o mercado da pecuária ele é um mercado spot, ou seja, eu não tenho um contrato com o produtor. Na verdade, o que a gente tem é essa compra diária que acontece e, portanto, você precisa saber de cada produtor, né, qual que é a cadeia que ele tem por trás. E essa é a grande complexidade da gente conseguir fazer com que a gente estenda aquilo que a gente aplica hoje para o produtor direto ao longo da cadeia como um todo. Hoje, a gente tem mecanismos técnicos para poder dar conta disso e uma concertação que a gente vai precisar fazer com todos esses atores, com esses produtores, para que a gente consiga fazer isso efetivamente acontecer. Tanto é difícil isso, né, que ninguém conseguiu. Na verdade, foram muitas as tentativas, foram muitos os pilotos, foram muitos os projetos, né, e é claro que a gente gostaria de ter conseguido, mas não, efetivamente não conseguimos. Mas o que a gente está se comprometendo agora a fazer é porque a gente acredita que as condições estão postas, né, e eu acho que esse é o ponto principal. Não é responder, por que não conseguiu? Né? É muito mais o que estamos fazendo agora e nos comprometendo para conseguir fazer. E eu tenho a certeza de que a gente vai conseguir fazer. Né? Para vocês terem ideia, quando eu tenho um produtor, né, eu tenho de 5 a 10 outros que estão vinculados a esse. Se eu tenho 16 mil produtores, fornecedores no bioma Amazônia, isso daí passa para mais de 100 mil. Então, tem uma complexidade enorme nessa concertação, tem uma complexidade enorme que não é só tecnológica. Né? Então, daí, o grande desafio que a gente tem. Mas a gente acredita que ia ser possível, independentemente de não ter sido feito até então, a gente acredita e vai fazer o esforço necessário para que se consiga fazer de hoje adiante. É basicamente isso. Obrigado, Paulo. Depois, quando vocês tiverem a possibilidade do vídeo, você me avisa. Mas tem uma pergunta aqui para a Maristela. Maristela, o seu pai, infelizmente, faleceu recentemente, né? E deixou vocês uma fazenda com uma área de produção e uma área de preservação. O que você diria para um produtor que herdou uma área totalmente intacta e que gostaria de ser um produtor de carne e vender, por exemplo, para uma Marfrig ou outras empresas do setor? Mesmo que o Código Florestal permita a conversão da floresta, como esse produtor lidaria com essas restrições que estão sendo anunciadas ou tratadas aqui nesse grupo? Eu adorei a pergunta, e a primeira coisa que eu acho que eu tenho que dizer para ele é não perca fé. Existe uma forma de você pensar diferente, existe muita gente na região do Mato Grosso, principalmente, que é onde a gente atua, tentando pensar fora da caixinha, tentando construir mecanismos diferentes. Não necessariamente você tem que fazer, e existe uma cultura que existe o plantio, existe o gado, mas existem outros mecanismos para você, sim, enriquecer a floresta e você utilizar a floresta da melhor forma. Eu gostaria muito desses mecanismos estarem mais estruturados, eles pouco existem, e aí estou falando não só da parte de bancos comerciais, mas estou falando até de fundos, que eu peço desculpas se tem alguém de um fundo verde ouvindo, mas assim, é tão verde que muitas vezes a gente não consegue acessar, né? E eu estou falando de um produtor meio aí. É tão verde que cadê a entrega para uma região como a região amazônica? Cadê a devolutiva? Então, a gente tem um grupo de pessoas e de proprietários dessa região amazônica que a gente se reúne para pensar nisso. Assim, o que seria um mecanismo realmente que eu conseguiria trazer retorno financeiro para a região? Existem diversos, por exemplo, paricá, que é uma espécie nativa,
né? Você pode enriquecer o espaço que você tem com Paricá, e eu não preciso plantar desculpa, eu sou advogada, né? Então, se eu estiver falando alguma espécie errada, eu peço desculpa, tá? Eu não preciso plantar. Acho que é mogno africano, eu não lembro. Que agora está super em moda plantar, tá? Tem um monte de gente plantando. Será que eu preciso plantar uma espécie que é fora da região? Muitas vezes não, né? A gente tem, por exemplo, a baunilha amazônica, então a gente tem uma riqueza enorme que é muito pouco explorada. Qual é essa área, o que a área dele tem, porque cada área tem uma perspectiva diferente, né? Uma aptidão diferente. Então, qual é a aptidão? Acho que é esse primeiro ponto que ele tem que levantar. Será que realmente ele tem que destruir ou fazer tudo pecuária? Eu não sei, eu acho que eu começaria para uma análise da aptidão dele, porque existem diversas espécies que ele consegue enriquecer e transformar isso em retorno financeiro, sim. Eu adoraria falar para ele que, por exemplo, os 20% dele, ele teria pagamento de serviços ambientais, mas como é hoje o mercado, né, voluntário de crédito de carbono, entende? É um mercado que para ele é muito insípido ainda, né? É muito inseguro. Eu adoraria que esses mecanismos estivessem prontos e realmente tivesse um retorno para aquela pessoa que preserva. Veja, ele está dentro de um bioma que ele poderia abrir os 20%, mas ele não abre. Então, cadê as pessoas que falam de floresta e que batem no peito e falam, a gente tem que preservar, para ajudar a construir um mecanismo que esse produtor, ele acha interessante, financeiramente viável, que ele preserva ao invés de fazer um outro direcionamento da terra. Legal. Então, é isso. Liga para mim, não perca a esperança. Que legal. Não, eu vou... Depois eu queria ouvir o Maurício Tasso um pouco sobre essa perspectiva também, mas uma questão para o doutor Daniel, existe essas dificuldades relacionadas à conexão, à própria qualidade do CAR e as oportunidades que existem dentro dos sistemas governamentais. Como o Ministério Público e como você acha que as demais instâncias de governo poderiam entrar nesse jogo de uma maneira mais ativa, tanto no controle da falsa legalidade, no controle dos sistemas de esquentamento, tanto de madeira quanto de gado, como também a utilização das bases de informações disponíveis para que essa rastreabilidade seja feita. E aí, se Maurício e Tasso puderem ir pensando na mesma pergunta que eu fiz para a Maristela, a gente poderia ir complementando aqui. Uma medida que seria fundamental que o governo brasileiro adotasse no presente momento, principalmente quando a gente está falando aí de pressão no mercado internacional, seria... ali no ao vivo está parecendo travado. Posso continuar, né? Pode. Bom, então, uma medida importante que o governo brasileiro deveria anunciar, inclusive como resposta efetiva, né, a toda essa cobrança do mercado, dos investidores internacionais, seria um amplo programa de rastreabilidade completo para a Amazônia e depois estendendo isso para todos os biomas do país, né? Eu acho que não é uma medida que traria apenas custo, mas traria também valorização da imagem do produto brasileiro. É muito comum a gente ver lá fora a questão da denominação de origem, né? Então, você compra um vinho de uma determinada região da Europa ou um queijo de uma determinada região do mundo e, por ser daquela região, aquele produto é valorizado. Então, eu não vejo por que a carne brasileira, a soja brasileira não poderia também ter essa valorização em níveis mundiais a partir da certificação de origem e mais de que ela é produzida de acordo com regras rígidas, até porque o Brasil tem boas regras em relação ao meio ambiente. O nosso problema é que elas não são cumpridas, né? Mas as regras boas, elas existem. Mas a partir do momento que você começa a cumprir essas regras, você valoriza muito o produto nacional no cenário internacional. E é claro, antes de ter essa responsabilidade completa, que seria a solução definitiva e necessária para a questão ambiental da Amazônia, não enxergo como possível que a gente consiga reduzir o desmatamento a nível satisfatório sem que isso seja feito em todas
as cadeias produtivas, nós temos outras iniciativas. Então, dar transparência completa ao cadastro ambiental rural, para que possa haver uma auditoria da sociedade. O Brasil tem uma lei muito avançada em termos de transparência. Hoje, qualquer contra-cheque com os vencimentos de servidor público está na internet. Por que o cadastro ambiental rural, por exemplo, não estaria disponível acesso? Vincular a guia de transporte animal também ao cadastro ambiental rural, a licença, integrar os sistemas para que a gente mude esse estado de coisas em que aquele que hoje está na ilegalidade se mistura muito facilmente com quem produz na legalidade. E nós temos aí estudos recentes, né, mostrando que quem desmata hoje é menos de 2%, 3% do conjunto de produtores rurais. Então, nós temos uma imensa maioria de produtores rurais hoje, mais de 95%, que trabalham na legalidade, sendo prejudicados por uma minoria, porque nós não temos sistemas robustos que permitam separar essa minoria de todo o conjunto que trabalha respeitando as normas. Obrigado, obrigado. Eu vou colocar, então, acho que parece que o vídeo do Dr. Naban está ok. Logo em seguida, eu queria ouvir dois membros do Comitê de Sustentabilidade, Marcelo Furtado e a Daniela, talvez 1 minuto para cada um, e a gente volta aqui para o painel mais algumas perguntas. Acho que a gente tem mais uns 10, 15 minutos no máximo. O Brasil, efetivamente, é um país que tem condições de ser o celeiro do mundo. Nós temos aqui um rebanho com mais de 200 milhões de cabeças. Nós temos o boi verde aqui no Brasil. Agora chegou a hora de uma parceria, de um elo entre todo o setor produtivo, instituições governamentais, não governamentais, os setores da indústria, e mostrarmos para o mundo que o Brasil tem esse potencial. Essa questão ambiental, nós temos que sentarmos todos com muita humildade, traçarmos um projeto para o Brasil, tirar a burocracia do que está dentro da lei, permitir aquilo que está dentro da lei, punir aquilo que está fora da lei, e assim a sociedade brasileira, como todo o mundo, verá que o Brasil caminha para um rumo de efetivamente alcançar o primeiro lugar nessa produção de carne sustentável, nessa produção de boi verde, de carne saudável, de alimentos saudáveis. Esse é o caminho que nós vamos rumar aqui para o Brasil. Com essa parceria, sem dúvida alguma, chegaremos lá. Obrigado pelo vídeo. Então, Marcelo, se você puder fazer os seus comentários aí em 1 minuto e pouquinho. Obrigado, Roberto. Bom, eu vou começar dizendo que não dá para a gente imaginar o futuro vivendo mais de 80 mil mortes no Brasil hoje, 600 mil mortes no mundo. A gente não pode imaginar um futuro igual ao passado. A gente precisa mudar o futuro. E eu acho que esse compromisso anunciado hoje pela Marfrig vai nessa direção. Eu tenho uma filha de 18 anos de idade. Se eu perguntasse para ela como é que você resume isso, ela ia falar 2 palavras. A primeira que ela ia falar é demorou. Porque eu acho que o comentário que a gente ouviu de vários, inclusive do Greenpeace, é que a sociedade está exigindo isso já há algum tempo e o setor avançou, mas não resolveu o problema. Então, eu acho que esse compromisso hoje passa uma linha concreta na areia, mostrando que é possível, como vai ser feito. Eu acho que ao fazer isso, mostra coragem, liderança, mostra humildade ao dizer que não dá para fazer sozinho, mas mais importante, eu queria trazer a palavra de solidariedade. Porque nós vamos ter que trabalhar juntos, como vários aqui estão dizendo, mas a gente não encontra essa vontade de trabalhar junto. E eu acho que agora, com essa mobilização de investidores, CEOs, ex-ministros, sociedade civil, todo mundo colocando o seu empenho, a gente está criando uma possibilidade real, concreta, de uma ação conjunta, para ter esse resultado positivo. A segunda palavra que a minha filha usaria é sextou. E eu acho que liderança e proatividade vêm num momento muito importante. E especialmente importante agora é a gente transformar este compromisso robusto e tão valioso nas ações concretas e demonstrar isso. Então, se você me perguntar o que mudou de 2009, quando eu conheci o Molina, representando o Greenpeace na assinatura do compromisso da carne,
após o lançamento do relatório da Farra do Boi, como então diretor executivo do Greenpeace, eu diria para você que a diferença é que naquele momento existiam dois lados da mesa. A Marfrig estava de um lado, a sociedade civil estava do outro, o Ministério Público em outro e os pecuaristas em outro. Hoje, nós estamos vendo um evento onde nós estamos juntos, infelizmente numa live e não numa sala, mas juntos em uma mesa virtual, onde estamos falando abertamente, com transparência, com liberdade, todos os pontos positivos, desafios, puxando datas e fazendo um reconhecimento conjunto de que existe a vontade conjunta de transformar. Isso é novo. E, nesse sentido, estamos. Então, parabéns e muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Daniela, se você puder tecer alguns comentários. E aí a gente vai, infelizmente, ter que ir caminhando aqui para o fim. Temos mais uns 5 minutos. São 5, 6 minutos. Estão me ouvindo? Acho que sim. Sim. Eu queria dizer boa tarde a todos e espero que estejam todos bem. Para mim, eu estou no setor da pecuária há 20 anos e costumo dizer que eu sou uma pessoa abençoada por ter tido a oportunidade de conhecer o que é o trabalho do pecuarista e quão maravilhoso é esse ciclo que acontece da transformação da proteína, que vem da gramínea e passa pela carne e vai chegar até nós. Isso é algo fantástico que, infelizmente, a maioria das pessoas no mundo não conhece, né? Que aí é uma tarefa nossa que a gente tem que fazer. Mas por que eu estou falando isso? Porque é preciso que as pessoas entendam que o pecuarista e o produtor rural, ele é um ser humano, né? Então, ele toma decisões, e essas decisões têm que ser tomadas com base em qualquer outro tipo de setor toma decisões, com base em racionalidade, com base em cumprimento da lei, e também entendendo se isso vai ser bom para o seu negócio ou não. Então, eu vejo que a gente está criando aqui uma oportunidade muito importante, como IDH, Iniciativa para o Comércio Sustentável, que somos atores neutros, para trazer mais uma vez a tentativa de diálogo e de construção de soluções para aquele produtor que tenha interesse em preservar suas vegetações nativas, além do que é exigido pela lei, para ele ter oportunidade, se ele quiser ter remuneração por performance ambiental por isso. Então, a construção não é fácil, algo que nunca foi feito antes, porque se tivesse sido fácil já estaria pronto, né? Todos sabemos disso. É necessário estabelecer vínculos de confiança com todos os elos da cadeia, e há 20 anos eu venho tentando fazer isso. Espero que dessa vez, com o protagonismo, principalmente do Marcos Molina, a gente vá conseguir, de fato, entregar esse sonho, que é ter o pagamento por serviços ambientais realizado. E acredito que os bancos, sim, a gente viu um anúncio ontem muito relevante, também vou usar a expressão da filha do Marcelo, demorou, né? Eu acho que os bancos sempre negaram a possibilidade de assumir capital natural em seus fluxos, né, de caixa, em receber capital natural como garantias, como colateral, e aquele que der esse primeiro passo vai ser o protagonista junto com a gente. Eu acho que isso tem que ficar uma mensagem muito clara, que está no momento de não termos mais medo de tentar e construir coisas que nunca existiram. E se errarmos, vamos tentar construir de novo. Essa é a minha mensagem. Obrigado, Daniela. Tasso, depois, Maurício, se vocês puderem retomar um pouco, talvez uma amarração um pouco do que vocês ouviram e retomar aquela questão inicial, seria interessante. Enfim, vocês coloquem o que vocês acham que possa ser relevante agora. Não sei se... Pode ir, Tasso, tá no ar. Tá. Não sei se eu não estou lembrando se a pergunta é aquela de uma área 100%. Isso. Começa com essa, enfim, aí você faz... Usa como floresta, né? O que eu diria pensa ela como floresta, não pensa ela como outro uso, né?
a gente já tem área suficiente no Brasil aberta, disponível para... Só de área degradada, né? Que já foi desmatada, está degradada, com diferentes estágios inclusive de regeneração, tem muita área. Então, não faz sentido a gente, mesmo que por herança se receber uma área, você usar ela para pensar ela de novo desmatando, né? E se realmente o desejo é trabalhar com atividade pecuária, procura uma área, né? Talvez até troque por essa, enfim, procure uma área, ou use essa como reserva legal de uma outra área, né? Que você possa fazer o trabalho com a pecuária, e aproveita e arruma uma área bem degradada e já recupera ela, já transforma ela em uma área produtiva, recuperada e tal, a chamada, né, agricultura regenerativa, né? Então, enfim, tem bastante oportunidades aí. Eu queria um comentário, mais um comentário final aqui, dizer o seguinte: eu acho que o tema da eliminação do desmatamento das cadeias de produção, ele deveria ser uma obsessão do setor rural, não dos ambientalistas, né? Hoje, ela deveria se tornar uma obsessão do setor rural. O Ministério da Agricultura tinha que ter isso lá como um dos seus principais objetivos e tal, porque é provavelmente o tema que mais ameaça o desenvolvimento desse setor, não só por conta da imagem do Brasil, dos produtos que as pessoas não querem comprar, mas porque o desmatamento ele tem consequências sobre o regime hídrico, principalmente no Brasil. A gente já está vendo tem várias evidências científicas já mostrando essa conexão do aumento do período seco, da falta de água. Isso vai ter impactos no todo o processo de irrigação que a gente tem. Então, a ideia de você eliminar o desmatamento e ter uma agropecuária, né, que não seja baseada nesse tipo de movimento, ela é fundamental para o setor. E, inclusive, hoje, quando a gente pensa na estrutura governamental, de governança que trabalha com isso, está no Ministério da Agricultura 3 dos grandes instrumentos que você precisa para poder fazer esse movimento de eliminar o desmatamento da cadeia de produção. E por isso que é muito importante que esses sejam, né, uma turma que está realmente envolvida com isso, que é todo o tema, no caso a pecuária, da guia de transporte animal. Então, objetivamente, né, se você fizer a conexão da guia de transporte animal com o CAR, que também é gerenciado pelo Ministério da Agricultura, lá no Serviço Florestal, e tornar ele transparente, pelo menos ser transparente para os sistemas computacionais que podem criar as relações, está dando um passo super importante. E é algo que pode ser feito a curto prazo, não tem nenhum desafio tecnológico para fazer, é uma decisão mais política de fazer. O segundo é a regularização fundiária. A regulação fundiária é absolutamente importante, mas ela tem que estar vinculada à regularização ambiental. Então, basta você fazer essa vinculação e tornar efetiva e mais ágil a regularização fundiária e vinculada à regulação ambiental, seria um outro estímulo importante. E o terceiro é todo o sistema de crédito rural. Então, o sistema de crédito rural, ele está hoje, ele passa por esse tema de uma forma muito lateral, né, tratando apenas de áreas embargadas, que é uma fração do problema que a gente tem, e ela pode ser trabalhada também, condicionar o crédito rural, por exemplo, a não ter desmatamento, com uma data de corte a ser definida, e apoiando, e não só isso, mas apoiando também as transformações em escala para a agricultura de baixo carbono, né? Não ser um programinha lá, o programa ABC, que é um pequeno programa, mas isso ser feito em escala. Então, a ideia aqui é assim, talvez né, a ideia seja a gente que está mais no setor, digamos, que é classificado como ambientalista, poder se tornar mais inútil, assim, e o protagonismo poder ser assumido né, enfim, pelo próprio setor agrícola. Óbvio que a gente vai estar sempre apoiando e tal, mas também torcendo para que isso possa andar bem mais rápido. Obrigado, Inácio. A gente tem que estar caminhando para o fim, tem muita pergunta, como eu falei, as perguntas vão ser todas respondidas no site, assim como maiores detalhes do plano. Eu queria fechar essa nossa conversa com uma fala do Arnaldo Eissink, mas antes, talvez, Maurício, você pudesse dar a sua mensagem final, e a gente acha extremamente importante a fala do produtor
e o Arnaldo pode representar isso. Maurício, se você puder, então, fazer os claro. final remarks. Não, rapidamente, acho que, rapidamente, indo na mesma linha do Tasso e do Dr. Daniel Azeredo, hoje está claro que o desmatamento no Brasil beneficia poucos e prejudica muitos. A eliminação dessa ação, dessa atividade de expansão da agropecuária sobre as florestas precisa realmente se tornar uma prioridade da sociedade brasileira. E diversos atores, cada um tem a sua parte. Como eu disse, isso só vai acontecer mediante uma ação coletiva. A sociedade civil tem a sua parte, a gente vai fazer a nossa parte, no caso desse compromisso da Marfrig, em acompanhar, em observar, em discutir as soluções de forma em conjunto. Novamente, eu acho que as outras empresas do setor devem também fazer a sua parte, né? Se agora uma tem um compromisso, as outras que não têm deveriam correr atrás também. E o governo tem a sua parte também, como foi bem apontado nas outras falas. Então, chegou a hora realmente de os 98% dos produtores brasileiros que não se beneficiam do desmatamento também se orientar para essa questão e a gente conseguir realmente, no mais curto prazo de tempo possível, eliminar essa prática da agropecuária brasileira, e aí sim a agropecuária brasileira vai ser essa grande potência nacional e internacional que pode ser. Então, agradeço a oportunidade e parabenizo a Marfrig mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigado, Maurício. Arnaldo, o Arnaldo é CEO da Agro Jacarezinho. O Jacarezinho é uma grande empresa do agronegócio e acho que o Arnaldo traz uma perspectiva importante, que é a relação do melhoramento genético com todas as questões relacionadas a mudanças climáticas. Eu acho que a gente tem uma perspectiva fundamental do rastreamento, do desmatamento, do controle do desmatamento dentro do âmbito das mudanças climáticas, mas certamente outras perspectivas também relevantes. Infelizmente, é impossível a gente tratar de tudo isso aqui. Como eu disse, muitas questões, elas serão endereçadas, mas eu acho extremamente importante a gente ir fechando o nosso evento com a perspectiva do produtor. Arnaldo, se você puder aparecer aí no vídeo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento muito importante do Grupo Marfrig. Nós, da Agro Jacarezinho, já estamos desenvolvendo, estamos já na prática, como disse muito bem a Maristela, já partindo para ação. O que o Grupo Agro Jacarezinho faz em termos de genética do gado Nelore, que é a maior percentual da raça no Brasil? Nós estamos encurtando o ciclo da pecuária. O que a Agro Jacarezinho tem como contribuir, está contribuindo forte, é oferecer uma genética que reduz o ciclo da pecuária. Nós estamos conseguindo eliminar a recria do processo. Então, tínhamos, para relembrar, cria, recria e engorda. Nós estamos eliminando a fase da recria, trazendo uma genética de precocidade. O que é isso na prática? Estamos conseguindo fazer com que os animais terminem como prontos gordo para o abate ou, quando novilha, pronto, apto para ser uma vaca, uma mãe, num processo muito mais rápido. Estamos junto com o projeto IDH, nas regiões onde eles atuam, onde nosso compromisso é colocar à disposição dos não inclusos para se incluir e também para quem está incluso poder aumentar a sua receita por hectare, por metro quadrado, de uma forma tal que ele não precisa mais fazer nenhuma pressão sobre o bioma ou sobre o cerrado, como foi comentado. E nesse projeto, contrato com a IDH, todos os filhos, todos os nascimentos desses animais nas regiões onde a IDH tem o projeto, nós da Agro Jacarezinho compramos os bezerros
e cuidamos em conjunto a rastreabilidade desses animais. Então, o mundo vai poder conhecer de onde veio esses animais e em que condições que eles foram recriados, de tal maneira que essa carne vai chegar até o Marfrig para poder expor ele para o mundo ou para consumidores do mundo. Tudo rastreado e tudo controlado, com uma grande vantagem de eliminar uma parte do ciclo de tal maneira que temos menos pressão, somos mais rentáveis, apresentamos um projeto de maior rentabilidade em mais do que 20% sobre a pecuária tradicional. Com isso, o produtor vai ter a sua receita e vai estar inibindo automaticamente ele agir de uma forma ilegal quando assim passar por ele. Então, nós da Agro Jacarezinho, que é o lado agro, o senhor Marcos Molina pediu para a gente, agora recentemente nós estamos entrando, já estamos na maioria dos estados e estamos muito forte agora entrando no Mato Grosso, colocando à disposição de todos os interessados essa genética de precocidade. E essa genética automaticamente, acho que já deu para entender, que ela vai trazer menos pressão sobre o carbono, agilidade e maior rendimento para o produtor. E com isso, é uma ferramenta extremamente importante para esse projeto grande do Marfrig de ajudar no desmatamento zero, para ajudar. Eu concordo com o que foi dito hoje aqui, nós temos que dar condições para os produtores ganharem mais. Uma vez ganhando mais, o animal sendo rastreado desde o início, ele vai ter uma receita maior por metro quadrado e assim ele vai poder trabalhar de uma forma inclusa e nunca mais pensar em não se incluir. Era isso que eu tinha para contar. Eu acho que outro projeto que iniciamos agora foi a integração lavoura-pecuária, que é outra ferramenta de extrema importância que estamos iniciando. O Agro Jacarezinho acabou de adquirir uma área para fazer agricultura e pecuária, para servir de modelo, inclusive, para qualquer um, fora os que já conhecem e já dominam. Nós vamos poder oferecer para os pequenos e médios estar nos visitando e ver como é forte, como é potencial e como ajuda em termos de carbono, em termos de rendimento, fazendo integração lavoura-pecuária. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo. Eu que agradeço. Bom, então nós chegamos aqui ao fim. Eu queria agradecer muito panelistas e principalmente, né, a organização por estar caminhando nesse movimento tão importante para o Brasil, para o mundo. Certamente poderíamos ficar muito mais tempo aqui, mas eu acho que rastreabilidade completa, inclusão, essa relação da rastreabilidade com a inclusão com as tecnologias, como nós ouvimos muito rapidamente, a inclusão financeira, a inclusão dos elementos de formação e de apoio aos pequenos, aos médios, esse binômio de rastreabilidade com inclusão, com transparência, para que esse caminho seja construído em conjunto com a sociedade, o tempo inteiro lidando com os desafios e trazendo a pressão e trazendo os conhecimentos que a sociedade tem. Esse é o caminho para a gente chegar ao desmatamento zero como uma consequência. Acho que a gente está caminhando para isso. Queria mais uma vez agradecer a todos pela presença e vamos continuar nessa conversa. O Marfrig, então, agora, nos próximos dias, disponibiliza todas as informações, o plano e principalmente os resultados e a forma como esse processo vai evoluindo, e convite a todos os que estão ouvindo para continuarem a participar dessa jornada tão importante. Obrigado a todos, então. Estamos encerrando.